Queridos irmãos, no devocional de hoje eu quero falar com você sobre o cuidado com os olhos. Sim, você vai ver a importância que os olhos ocupam na vida de uma pessoa. Não é à toa que Jesus, no Sermão do Monte, chamou os olhos de a lâmpada do corpo, a lâmpada do homem são seus olhos. Isso está claro no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 6, verso 22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se teus olhos forem bons, todo o corpo será luminoso. Se porém teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. É através dos olhos que muita coisa entra na mente e no coração dos homens. É através dos olhos que muitas vezes nós caímos em ciladas e tentação. Muito cuidado com os olhos. Não foi, por exemplo, ou não foram os olhos o instrumento que fez Eva cair e se sujeitar à proposta da serpente? Quando a serpente a seduz, falando sobre os benefícios que o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal traria, Eva então bota os olhos, e o texto diz, vendo que era fruto agradável para dar entendimento, ela olhou, os olhos foram a porta de entrada do pecado. O mesmo com Davi. Davi, no capítulo 2 Samuel, capítulo 11, Davi não sai para a guerra. Então uma mulher está se banhando quando ele acorda à tarde e ele bota os olhos nela. O texto diz, 2 Samuel 11:1, decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi Joabe e seus servos. Davi, porém, ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se do seu leito, andava passeando no terraço da casa real e viu uma mulher que estava tomando banho. Veja só, os olhos novamente. Davi mandou perguntar quem é, Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias. Então Davi mandou que a trouxesse. Veja só, quase que põe o reino inteiro abaixo. Cometeu um adultério, um assassinato, filhos morreram. Quase que o reino vem abaixo, ele perde a coroa. E qual foi a porta de entrada do pecado? Os olhos. Os olhos também são a causa da quebra de um dos 10 mandamentos. Quando Moisés sobe ao Monte Sinai e volta com as tábuas da lei. E um dos mandamentos era não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. E esse pecado se configura na cobiça. E sabemos que a cobiça começa com os olhos. Vai a pergunta, meu irmão, aonde você tem colocado os seus olhos? O que você tem mirado? O que você tem cobiçado? Você tem colocado os olhos na mulher dos outros? Os olhos em um homem casado? Você tem colocado os olhos no emprego dos outros? No carro dos outros? Você tem colocado os olhos nesse mundo, nas coisas dessa vida, no dinheiro? Qual tem sido o alvo dos seus olhos? Isso é muito perigoso. Cuidado, porque você pode ser enganado pelos seus olhos. E você pode ser atraído pela cobiça que os seus olhos geram. E
os seus olhos podem trair seu coração e fazer com que você peque. Pode abrir a porta de entrada para as mentiras, para as coisas ilícitas, para as coisas impuras e imorais, para o adultério, a fornicação, a prostituição, para a pornografia e tantas outras coisas. O que nós devemos fazer, meus irmãos, em um mundo que produz tanto material para os olhos? Nunca em todas as eras se produziu tanta coisa de caráter visual. Vídeos, todas as plataformas digitais, YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp, lidam com fotos, com imagens, vídeos, artigos, cores, formas, o tempo todo em um bombardeio para atrair a atenção dos nossos olhos. E os nossos olhos são seduzidos pelas cores, imagens, tons, e que por trás do que é visto, está ali a armadilha para tirar o nosso foco, para nos fazer pecar. O que temos que fazer? O que a Bíblia recomenda. Nos Salmos dizem: não colocarei coisa má diante dos meus olhos. Eu preciso aprender a guardar os meus olhos. Eu preciso decidir com disciplina o que meus olhos veem, o que eu coloco diante deles. Eu é que decido. E nesse sentido eu tenho que fazer uma escolha criteriosa. Outro salmo diz que o homem bom vê o mal, se esconde. Jó disse: fiz um compromisso com meus olhos de não colocá-los em uma virgem. Veja só. A maneira de fazermos isso, então, é disciplinar nossos olhos. E definirmos o que eles veem e o que não veem. Decidirmos no que eles serão expostos, ou o que será exposto diante deles, ou não. Por isso eu dou um conselho: afaste-se um pouco do celular, das plataformas digitais, da televisão, das mídias sociais. Afaste-se um pouco das cores desse mundo, daquilo que atrai seus olhos, e coloque seus olhos naquilo que é puro, naquilo que é santo, naquilo que é justo, naquilo que leva você ao conhecimento, à edificação, ao progresso, ao avanço, à santificação, ao desenvolvimento natural, espiritual, intelectual, acadêmico, e não aquilo que vai te levar ao pecado, que vai te levar para uma armadilha e fazer você pecar contra Deus. Guarde seus olhos. Deus abençoe.